Vamos dar continuidade, né, a nosso mini curso Gerenciamento de Manutenção em Parada de Planta. Nós tivemos a oportunidade de ver as fases de estruturação da parada, a organização, quer dizer, desenvolvimento, né, do como nós vamos atuar, qual a estrutura que estará disponível para atuar na pré-parada e na parada. E também vimos as ações da fase de planejamento. Agora nós vamos tratar da fase de preparação para a parada, que eu considero uma das fases mais importantes, porque quanto mais nós tirarmos ações que estão sendo realizadas durante a parada e que possam ser transferidas para a fase de preparado, maior será a chance de nós obtermos sucesso. Por quê? Porque durante a parada já vão surgir problemas, situações que nós não havíamos previsto. Então, nós não precisamos contribuir com ações, com serviços que poderiam ser feitos na fase de preparado. Muito bem, vamos lá. Na fase de preparada, nós vamos ter alguns instrumentos e algumas ações que nós temos que desenvolver. Nós vimos e tratamos na fase lá de organização, falamos sobre o sistema, né, de acompanhamento e controle de engenharia de projeto, do sistema de acompanhamento e controle de suprimento, da parte de contratação e acompanhamento e controle do processo de contratação, inclusive até a mobilização das empresas, né, contratadas. Também vimos a parte de contratação de recursos extras, quer dizer, recursos que são necessários serem contratados para reforçar a estrutura que a empresa tem naturalmente, tá? Então, na fase de preparação, nós vamos fazer o acompanhamento de uma eventual engenharia de projeto que tenha sido necessária desenvolver. Por exemplo, se nós vamos implantar durante a parada um dispositivo complementar, vamos fazer uma integração de uma ampliação da unidade com as instalações atuais, né? Às vezes nós vamos necessitar desenvolver algum projeto. Então, é importante fazer o acompanhamento, né, da elaboração desse projeto, de modo que ele fique pronto, disponível no tempo necessário. Ou seja, esse projeto tem que estar pronto em tempo de orientar eventuais contratações que você precisa fazer, né? Que possa compor a especificação para contratação. Tem que também alimentar as ações de suprimento de materiais e equipamentos específicos desse projeto que você está falando, né? Então, ele não vai ficar pronto na véspera da parada. Ele tem um tempo que ele tem que estar pronto bem antes. Ok? A outra ação que nós vamos fazer é justamente todo o processo de suprimento de materiais e equipamentos. Quer dizer, nós temos que adquirir alguns materiais, alguns equipamentos que serão utilizados durante a parada. Então, isso aí tem todo um processo de especificação, de preparar a licitação para aquisição, processo de compra, análise de propostas, decisões, entendeu? A formalização da compra propriamente dita, né? Às vezes você necessita ter o acompanhamento, né, da fabricação daquele material, né, daquele equipamento que você está adquirindo, tá? E depois a fase de transporte do fornecedor para a fábrica e, muito importante, a estocagem desse material de uma forma, se possível, distinta daquela estocagem de um almoxarifado padrão.
Quer dizer, é muito importante que os materiais e equipamentos da parada estejam bem identificados e estocados, né, em locais que sejam fáceis de localizar e de manipular. Ok? Movimentar. Muito bem. Feito isso, nós temos também a parte de contratação dos chamados recursos extras. O que são esses recursos extras? Olha, é muito raro, eu acredito que não exista uma empresa que tenha no seu quadro normal, seu quadro rotineiro, uma equipe de manutenção com integrantes em números e em qualificações suficientes para atuar durante uma parada. Então, é necessário que a gente contrate um reforço de mão de obra, certo? Para ser agregado à equipe da manutenção, inclusive liderada por ela, né? Que é quem conhece a fábrica, e também equipamentos e recursos adicionais. Por exemplo, às vezes você precisa contratar um, dois guindastes, contratar caminhão MUNC, certo? Contratar veículos de transporte, veículos leves que podem reforçar e facilitar a mobilidade de alguns integrantes do grupo de coordenação da parada, aqueles que precisam ter uma facilidade de movimentação independente dos processos de transporte normais da empresa. Então, todos esses recursos eles têm que ser identificados, eles têm que ser contratados, tem todo o processo de contratação, e depois tem o processo de mobilização, que é um dos pontos que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a mão de obra que você está contratando, ela tem que estar atendendo aos que a empresa requer, a nível de documentação, a nível de capacitação. Esse recurso ele tem todo um processo de integração requerido pela empresa, certo? Que tem que ser monitorado, ou seja, esse recurso ele não vai estar disponível no dia da parada. Ele tem que estar disponível antes da parada e, às vezes, bem antes, se esses recursos forem utilizados na execução de serviço de preparado, que é serviço preparatório. Temos também equipamentos, por exemplo, eu vou mobilizar um guindaste. Esse guindaste simplesmente não vai chegar, vai entrar na fábrica. As empresas têm procedimentos de inspeção do equipamento, validação, certificação de uma série de requisitos operacionais e de segurança desses equipamentos, para que seja autorizado o ingresso dele, assim como a qualificação do motorista, o operador do equipamento. Okay? Bem, então vamos falar um pouco aqui sobre a parte de serviços de preparado. Quer dizer, nós temos a execução de alguns serviços que podem ser feitos antes. Normalmente, esses serviços estão envolvidos em pré-fabricação de algumas coisas e, às vezes, pré-montagem de algumas coisas. Por exemplo, eu vou substituir um trecho de tubulação. A substituição desse trecho de tubulação, ele não vai, como é que se diz? Se você deixar para durante a parada, retirar os componentes desse trecho que vai ser substituído. Depois, fazer a pré-montagem das partes da tubulação. Depois, fazer a montagem loco dessa tubulação. Você tem alguns serviços que podem ser feitos antes. Então, a gente pode pré-fabricar e pré-montar alguns trechos. Quer dizer, se eu for substituir 20 trechos, eu posso transformar esses 20 trechos em 4 trechos, porque eu já teria pré-montado, né, essas peças antes. Quer dizer, eu deixo para que aconteça durante a parada o mínimo de serviço, ou seja,
aquele que realmente é imprescindível acontecer durante a parada. Então, o investimento em pré-fabricação e pré-montagem é muito importante, certo? Outra coisa, tudo que nós pudermos trocar ao invés de reparar, ganhamos tempo. Aí você diz, pô, mas se eu posso reparar, por que eu vou pegar um outro componente, às vezes novo, ou já recuperado, né? E simplesmente substituir? Olha, você ganha tempo, ao invés de você estar fazendo o reparo daquilo ali. Por exemplo, eu tenho uma bomba, né, que eu vou fazer a manutenção dela. E essa bomba leva 18 horas para ser feita a manutenção dela, em loco. Mas eu tenho uma bomba é nova, está disponível, ou uma bomba que já foi utilizada, mas está recuperada e disponível no estoque. Então, eu posso transformar aquela tarefa de 18 horas, 36 horas, sei lá, de manutenção daquele equipamento por 4 horas. Simplesmente eu vou lá, removo a bomba atual e coloco a bomba nova. Depois, fora do horário do regime de parada de planta, né, eu vou dar manutenção nessa bomba com tranquilidade, com qualidade, certo? E recoloco ela disponível no almoxarifado para futuras eventuais substituições. Então, isso são alguns dos exemplos. Outro exemplo, eu posso começar a remover a parte de isolamento térmico em alguns trechos e com uma determinada antecedência de tempo, né? Eu posso começar a fazer o transporte e estocagem de materiais e equipamentos que vão ser utilizados durante a parada para locais mais próximos de onde será executado o serviço. Eu posso instalar dispositivos auxiliares de descarga de material, de transporte de material, de movimentação de material, entendeu? As instalações provisórias, posicionamento de container, a parte de infraestrutura, sanitário de campo, de uma série de coisas. Tudo que eu puder fazer fora da parada é ganho para evitar problemas durante a parada. Então, é importante nós termos esse cuidado, né, de garantir que eu utilizei bem esse período de pré-parada. Durante a pré-parada, nós temos que já realizar reuniões de acompanhamento da pré-parada. Normalmente, essas reuniões, o ideal é que uma parada você comece a planejar ela 6 meses antes, no máximo 3 meses antes, né? E ter reuniões de acompanhamento semanais. Certo? Por quê? Como é que está indo o suprimento, como é que está indo a contratação, como é que está indo a engenharia, certo? E aí você vai cada vez mais assumindo o controle de como estão acontecendo as coisas. É claro que quando se aproxima muito da parada, quer dizer, 2 semanas antes, um mês antes, tá? Você começa a intensificar esses controles, porque os eventos que vão estar acontecendo, eles vão estar acontecendo com mais frequência, entendeu? Então, você pode intensificar. O fato de haver uma reunião semanal não impede que você se comunique online, direto. Certo? O grupo de parada, ele sempre está interagindo continuamente. Certo? Ele não espera chegar à reunião de acompanhamento para interagir. Essa reunião de acompanhamento ela é mais assim para formalizar e apresentar para a estrutura gerencial da empresa como é que está indo, ok? Bem, vamos então agora falar um pouco sobre o encerramento dessa fase de preparar. Quer dizer, nós temos uma reunião final da preparada, quer dizer, o final da preparada é o início da parada, certo? Então, nós temos uma reunião que a gente definiu, que a gente chama de reunião de autorização da parada.
para vocês entenderem como é que funciona isso, é o seguinte: quando você está pilotando um avião, você, quando vai decolar, você tem uma série de itens que precisam ser checados. Ou seja, você tem um checklist, que é obrigatório. Então, o piloto só decola depois que ele verificou tudo. Vamos supor que ele fez a decolagem, uma hora depois aterrissou e vai decolar de novo. Aí ele vai dizer, não, eu já fiz a checagem na decolagem anterior. Não, é obrigatório. Toda decolagem tem que fazer aquilo. Então, no caso dessa reunião, o que nós fazemos? Nós fazemos um checklist. Reunimos todo mundo que participa da parada, direto ou indiretamente, e fazemos, o coordenador geral faz um questionamento. Por exemplo, planejamento, como é que está? Está ok. Está pronto. Finalizados, programações já foram distribuídas. Como é que está a parte de contratação? Todas as empresas já estão contratadas, já estão mobilizadas. Como é que está a contratação de recursos extras, mão de obra complementar, equipamentos auxiliares? Ok. Como é que está a chegada de material? Todos os materiais já estão disponíveis. Aí ele pode dizer, não, mas tem um material que não está disponível, mas está a caminho, deve chegar no segundo dia da parada, mas ele só será necessário no terceiro dia. Aí você analisa e vê que material é esse. Se for um material do caminho crítico, a minha orientação é muda a data da parada ou tenta antecipar a chegada do material. Por quê? A pior coisa que acontece é você parar a planta e depois não ter material suficiente para que seja, como é que se diz, utilizado, né, esse material durante a parada. Então, você para a planta e atrasa ela porque não teve o cuidado, né, de garantir que o material estava disponível lá para você utilizar ele. Isso já aconteceu, certo? Algumas vezes, de você acontecer de um material não estar disponível. Estava a caminho, certo? Eu orientei, olha, suspenda, mude a data da parada para daqui a uma semana. Mudar a data de uma parada é uma coisa complicada, né? Mas, nesse caso, como era o material relacionado com o serviço principal da parada, eles adotaram a minha sugestão. O que aconteceu? O material estava vindo de São Paulo para Goiás, onde era a fábrica. E, no meio do caminho, houve um movimento lá social, né, que bloqueou a estrada. E isso impactou no prazo de entrega do material, de chegada do material. Inclusive, a gente teve que buscar uma rota alternativa e tudo. Eu sei que com 4 dias o material chegou, quer dizer, se eu não tivesse feito isso, eu não poderia estar executando ele no terceiro dia. Certo? Então, foi uma decisão que é interessante que se tome cuidado. Aí se verifica como é que está o refeitório, como é que está o transporte, como é que está toda a infraestrutura. Aí o coordenador, verificando, checando tudo, diz, olha, liberado. Está autorizado, vamos começar a parada daqui a 2 dias, no tal horário, a operação começa a desativar a planta a partir de tal hora. E aí todo mundo já levanta de lá, pronto para o combate, entendeu? Essa é uma reunião interessante porque evita surpresa, certo? É imprescindível que vocês tenham em mente, quem controla a parada somos nós, não é a parada que controla a gente, ok? Muito bem. Então, nós vimos aqui, né, essa parte aqui de preparação da parada, né? E temos também, como eu falei para vocês, aquelas reuniões de acompanhamento, na reunião semanal a gente produz um documento que é chamado ISA, Informe Semanal de Acompanhamento. Esse documento ele serve de guia, né, para a reunião semanal que você vai fazer. Muito bem, vamos agora falar da parada propriamente dita,
da execução da parada, de como ela acontece. Bem, eu tinha comentado com vocês que no nosso planejamento nós contemplamos como atividades executivas todas as atividades operacionais de desativação da planta, de liberação de equipamentos para manutenção, temos serviço de execução durante a parada e temos o retorno operacional. Uma sequência de devolução de equipamentos para a operação e a partida da unidade, colocar a unidade em operação. Então, no nosso planejamento, isso está como tarefas executivas. Tá? No momento que a gente passou a detalhar, certo, a execução do serviço de operação, nós ganhamos muito tempo, tanto na parada da planta quanto no retorno operacional. Por quê? Quando você libera a planta, você não libera ela totalmente, também não. Daqui a 24 horas eu entrego a planta para você. Não. Tem equipamentos que você desliga, você já entrega. Tem equipamentos que 8 horas depois está disponível. Equipamento que 12 horas depois está disponível. Entendeu? Então, você tem toda essa sequência que permite que a operação comece que a manutenção comece a trabalhar mais cedo. Certo? E que, como há um detalhamento das atividades de operação, acaba facilitando um acompanhamento e uma otimização disso. A operação realmente ajuda bastante nesse sentido, ok? Então, o processo de parada da unidade é um processo que a gente tem que, como se diz, realizar com muita atenção, tá? A programação para o primeiro dia de parada, ela já foi distribuída a todos os envolvidos. Primeiro dia de parada, normalmente, nós, do planejamento, fazemos a primeira atualização no fim do dia. Ou seja, passou o primeiro dia de parada, tipo 17 horas, 18 horas, 18 horas a gente começa a receber as informações do que foi executado naquele primeiro dia. São, na maioria, tarefas de operação, certo? E, de uma certa forma, essa atualização, ela direciona, ela dá o encaminhamento que está acontecendo. Que, em princípio, deve ser aquele que foi definido, né, previamente, mas que, às vezes, por algumas características específicas, você tem que fazer alguns ajustes. Tá? Fazemos a primeira atualização. No segundo dia, nós já podemos liberar uma programação de serviço atualizada, seguindo aquela rotina de programação, acompanhamento e controle que a gente já tinha definido. Tá? E depois isso aí vai acontecendo, a gente vai acompanhando, certo? Todos os serviços que estavam programados, como é que eles estão acontecendo, acompanhando como é que o pessoal está executando, né? Segundo dia já começa a acontecer a primeira reunião, né, de acompanhamento diário, né, da parada, apresentado o IDA, né, que é Informe Diário de Acompanhamento, que é o guia que vai ser usado para a reunião da parada, né? E continuamos com esse processo até o final da realização da parada. O que pode acontecer? Podem surgir serviços que não estavam previstos inicialmente. Certo? Ou seja, abrir um equipamento para fazer uma inspeção e tipo, fazer uma manutenção. Então, como é que a gente se comporta? Planejamos esse serviço e inserimos no planejamento. Porque nada pode estar sendo realizado que não esteja no planejamento. E tudo que tiver no planejamento tem que ter ordem de serviço ou ordem de manutenção. Isso é uma forma de você organizar, né, e registrar tudo que aconteceu. Evitar aquele negócio. Não, aproveitando a oportunidade, eu resolvi fazer isso. Aproveitando a oportunidade, eu resolvi fazer aquilo. Não pode.
Porque se você tiver qualquer serviço, qualquer intervenção que você coloque antes do, do planejamento, você vai comprometer, ele não vai conseguir ser realizado com qualidade. Porque se ele não foi planejado, ele não vai ter material, não vai ter mão de obra disponibilizada para ele. E aí já vai comprometer a execução de outro serviço, entendeu? Então, é muito importante, claro, pode ser serviço que vai ter que ser incluído, tudo bem, mas aquilo que não tem jeito, certo? É muito importante isso. Bem, continuamos com a execução da parada, né? E entramos na fase final, que também é um período de muita atenção, ou seja, temos que ter cuidado de não chegar naquela situação do fecha de qualquer jeito e bota para operar. Isso é problemático. Porque, às vezes, para cumprir o prazo, as pessoas estão executando a parada, não, fecha, fecha e toca fogo, bota para operar. Se fizer isso, o que acontece? Ele começa a operação e depois passa uma semana, duas, com a planta parando. Vazamento na linha tal, válvula tal deu problema, bomba tal deu problema. Aí é uma loucura. Aí o coordenador da parada vai ficar em maus lençóis, porque vão dizer para ele, você teve aí 20 dias para fazer a manutenção da planta e nós já estamos 10 dias sem colocar a planta em operação normal. Ou seja, a minha parada de produção saiu de 20 para 30 dias. Então, é muito cuidado, ter atenção nisso. Por isso que o planejamento da sequência de partida da planta é muito importante que ele esteja detalhado. Porque tem equipamentos que eu tenho que liberar primeiro para a operação. Por quê? Porque a operação vai ter que aquecer o equipamento, vai ter que carregar com matéria-prima, vai ter que iniciar o processamento, às vezes, para gerar insumos intermediários, entendeu? E assim por diante. É muito importante essa atenção, né? Também aproveitar durante a parada, registrar tudo o que acontecer. Isso também foi definido lá nos procedimentos de acompanhamento da parada, né? Por quê? Porque isso vai servir para compor o relatório analítico final da parada. Legal? Muito bem. Encerramos a parada, colocamos a planta em operação. Os envolvidos se desligam, tiram um dia de folga e vai tocar o barco. A equipe de planejamento, essa vai continuar. Por quê? Ela tem que garantir que as empresas que foram contratadas tiraram, desmobilizaram as instalações provisórias, fizeram a limpeza da área que eles atuaram, entendeu? Apresentaram o relatório analítico final de cada um deles, que é importante para a gente, certo? E que cumpriu o que estava definido no contrato e também foram pagas aquilo que é devido a cada uma delas, tá? Como é que a gente consegue garantir isso? Normalmente, a última medição das empresas contratadas, a gente coloca como uma condição para a liberação dela um sinal verde da equipe de planejamento. No instante, meu amigo, ele limpa a área toda, retira o que ele tinha trazido, apresenta o relatório final nos padrões que você quer, faz tudo direitinho, entendeu? É muito importante isso aí. Bem, aí nós fazemos o quê? Fazemos a desmobilização das instalações provisórias das empresas, fazemos o encerramento dos contratos, certo? É importante que eles estejam finalizados e normalmente a gente faz o seguinte, a gente faz o plano de ação da próxima parada, da parada que vai acontecer no ano seguinte, no período seguinte. E criamos uma reunião que a gente chama de reunião de encerramento da parada. É como se fosse um workshop, né? Onde nós apresentamos o que aconteceu na parada, como estava previsto, como foi realizado,
como é que foi o orçamento, como é que foi segurança, como é que foi todos os aspectos que a gente quer que sejam registrados e contemplados. E, principalmente, as famosas lições aprendidas, certo? E por que que a gente falou que a gente elabora antes o plano de ação da parada seguinte? Porque nessa reunião de encerramento da parada, nós já apresentamos o plano de ação da próxima parada, ou seja, termina uma parada, de alguma forma a gente já começa a se preparar para a parada seguinte. Isso vai nos dar uma tranquilidade e uma qualidade grande naquilo que nós fazemos, ok? Bem, com isso nós encerramos, né, a parada, que é esse mini curso de gerenciamento de parada. O objetivo dele foi justamente apresentar de uma forma macro, certo? O que deve ser feito para que você consiga executar a manutenção numa planta, no regime de parada de planta, né? E, com isso, dá um certo ordenamento, né, à nossa prática, que a gente, cada um tem sua maneira de atuar, certo? É importante que esse conhecimento, claro, isso já vai agregar valor a vocês, porque passam a enxergar de uma forma diferente como tratar a manutenção em parada de planta. Seguramente, alguns comentários, alguns instrumentos que a gente comentou aqui, já podem ajudar vocês até a melhorarem a atuação de vocês nessa área. Agora, é importante que você, além de saber o que deve ser feito, que foi apresentado nesse mini curso, né, o como fazer. Ou seja, nós falamos que deve ser feito um planejamento considerando essas etapas, essas ações. É importante que eu saiba como é que acontece, como é que eu faço cada uma daquelas ações, certo? Isso requer um tempo maior para que se possa passar isso. Por quê? Porque existem formulários específicos, planilhas, os modelos de instrumento de acompanhamento e controle que a gente utiliza, né? E que nós desenvolvemos no decorrer do desenvolvimento desse sistema de gerenciamento e manutenção em parada de planta. Então, essas informações não tinham como ser disponibilizadas num mini curso de 5 horas de duração, certo? Ele acontece num curso com 15 horas de duração e, mesmo assim, um curso muito intensivo, porque é passado muita informação, é disponibilizado muito material. As pessoas que tiverem interesse em adquirir esse conhecimento podem manter contato com a nossa empresa aí, através dos contatos da empresa, e a gente pode informar vocês quando houver a programação de um treinamento que a gente chama de planejamento de manutenção em parada de planta. Aí, realmente, além de saber o que deve ser feito, você vai aprender o como fazer, inclusive com uma série de elementos, instrumentos que vão ser disponibilizados para você. Bem, agradeço a participação de vocês, o interesse. Espero que essas informações ajudem vocês, contribuam, certo? Para o melhor desempenho profissional de cada um de vocês na área que atuam. Consequentemente, isso vai gerar um bem-estar pessoal, porque no momento que você elimina estresse, você começa a ter uma qualidade de vida melhor, certo? Agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição de vocês para esclarecimentos, comentários, questionamentos, certo? Contatos. Ó, Ivan, gostaria de trocar umas ideias sobre isso ou aquilo, ou minha empresa trabalha dessa forma ou daquela, certo? De que forma a gente poderia implementar uma sistemática dessa na nossa empresa, certo? Estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima aí, quando nós teremos mais informações importantes para vocês nessa área de gerenciamento de projetos e gerenciamento de manutenção.
Muito obrigado.